consegue se conectar com a espiritualidade, com as suas entidades, com seus guias, mas eles não vão querer ficar ali passando para você exercício, para você ampliar, para você aprimorar, né? Ah, Suzy, mas muita coisa eu pego na internet, mas você confia, né, nisso que você tá pegando na internet? Você tem certeza que é daquele jeito, né? Se você entrar num estado alterado de consciência muito forte, você tem uma egrégora forte ali te protegendo? Você tem um professor para tirar suas dúvidas? Então, gente, não é uma questão assim de não poder, tá? É uma questão de dificuldade, é muito mais difícil. Tudo que a gente aprende sozinho é muito mais difícil, não é? Então, como a gente deixou de ser, então, planeta de expiação e passamos a ser planeta escola, e a gente está aí com o advento de transformação de ensino, agora as pessoas estão aceitando iniciações, já estão, a gente falava iniciação online, eu falo ainda, né, na magia. O pessoal tá falando, tá dando outro nome para isso. Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês, mas a gente tem agora iniciações online, à distância. Antes era execrado quem fazia isso, né? E agora à distância, todo mundo já entendeu que energia não tem espaço-tempo, né? Que se forem trabalhos sérios, dá para ser desenvolvido, com exceção da mediunidade de incorporação. Essa não, tá? Não dá para desenvolver incorporação à distância. Mas em relação às outras, nós como Planeta Escola agora, a gente está vendo pipocar muitos locais, muitos lugares. Você tem muita opção. O que eu sugiro? Pede a Deus, igual eu pedi. Pede a Deus, todos nós, né, somos filhos dele, somos direcionados, não importa, né? Para mim Deus não é uma figura humana, tá bem longe disso, mas do jeitinho que você acredita na sua fé, pede aí, né? Pede para o universo direcionar você para um desses lugares, se você quer desenvolver, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui muitos casos de alunos, de consulentes, de pessoas que eram médiums e que não tinham informação adequada, que andavam com espíritos, conversando com eles, sendo direcionados por eles, achando que eram seus guias e eram espíritos obsessores. Tem muitas histórias, de vez em quando eu conto uma ou outra para vocês aí, né? Então, se a pessoa não tem, quantos anos as pessoas... Aí chegou na Suzy, chegou em alguém que tem condição de olhar, né? Quantas pessoas também que procuram locais e às vezes o local não é muito equilibrado. A pessoa sai de uma casa, sai de um local religioso e começa a se sentir sozinho. Ou então, colocam na vida deles o guia amigo. Já ouviram falar dos guia amigo? Prende as entidades da pessoa e coloca entidades da casa para andar com a pessoa. Para prender a pessoa na casa, sabe? Então, quando vocês forem em locais de trabalhos religiosos, e aqui a gente não fala contra religião nenhuma, somos universalistas, amamos todas as divindades, sabemos da importância e do papel de todas as religiões para amparar cada um no seu estágio, mas tem alguns locais que estão trabalhando em desequilíbrio com a lei. Então, quando você for em algum local e pedirem para você firmar o seu guia nessa casa, não firma. Firma a sua entidade antes de sair da sua casa. Firma lá na sua casa a sua entidade. Porque na hora que você firma a sua entidade, você está levando ela para o campo daquela casa. E ali, se o sacerdote não for um sacerdote de lei, se ele estiver trabalhando em desequilíbrio, ele tem como prender o guia ali. E eu já vi muito isso acontecer. Muito. E já libertei, não com meus poderes, porque eu sou um ser humano comum, mas como maga eu trabalho com poderes maravilhosos e divinos, como hoje, por exemplo, nós estamos aqui debaixo da luz do Arcanjo Miguel.
E não importa quando que você está vendo essa live, você vai sentir a energia dele do mesmo jeito, da mesma forma, no momento em que você estiver assistindo essa live. Então eu já vi muito esse tipo de coisa acontecendo, tá? Então a gente tem que estar atento mesmo. Por quê? Porque estamos num planeta de aprendizado. E alguns aprendem pelo amor e outros aprendem pela dor. Uns aprendem até errando um pouco, mas acertando mais que errando. E outros aprendem errando muito. Então, para pedir para as divindades para que os nossos processos e os nossos caminhos sejam de aprendizados pela via do amor. Para que todas as dores desnecessárias sejam afastadas do nosso caminho. E que as pessoas também, locais, pessoas, grupos, que ainda aprendem errando muito, também que a gente seja afastado de uma forma harmônica e a gente possa cada vez mais estar juntos com as pessoas que vibram na mesma intenção, na mesma sintonia, no mesmo interesse de poder pessoal, sim, mas o poder que me importa não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre mim. Esse é o principal. Minha principal missão é comigo. Né? A gente tá vendo muito, né? Olha, eu vejo muito, tá? Em atendimento, eu sempre gosto de repetir isso. As pessoas aí falam, Suzy, qual é a minha missão? E muitas pessoas têm essa concepção de que trabalhar com a espiritualidade envolve eu ter que largar das coisas da minha vida, sabe? Ou eu virar mãe santo, ou eu fazer algo, ter uma grande missão espiritual, meio que uma síndrome de Jesus Cristo, assim, num nível menor, né? Então eu tenho que fazer coisas pelas pessoas. Não é. A nossa missão principal é com a gente mesmo. É isso que a espiritualidade, que o plano espiritual superior requer de nós. É esse compromisso conosco mesmo, tá? Então, quando a gente tá bem com a gente, fez esse primeiro processo, aí quem sabe talvez aí venha uma missão coletiva, mas a nossa primeira missão é com a gente.